ao seu coração. Você que está na sua casa, eu gostaria muito que você estivesse aqui para sentir essa atmosfera, essa presença maravilhosa que nós estamos sentindo aqui. Mas você que está na sua casa também, seja muito bem-vindo. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você que depois de tanto tempo que não saía da sua casa para vir ao culto também, seja muito bem-vindo. Nós encerramos semana passada aqui a nossa série de mensagens. Obrigado. Você que esteve aqui, você que participou de todas, você que assistiu todas, eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Olha só que bênção. Eu vou esperar você, irmão, pode ser? Olha aí que bênção. Parabéns, você que compartilhou, você que veio, você que assistiu. Eu tenho certeza que Deus te levou por um outro nível de maturidade. Glória a Deus por isso. Então você que trouxe a sua Bíblia, todos trouxeram? Eu quero expor alguns versículos que está lá em Filipenses, capítulo de número 2. É a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Ela está ali no capítulo 2. Nós iremos ler alguns versículos. E eu quero expor aquilo que Deus colocou no meu coração. Aqui está escrito aí. Filipenses 2. A partir do verso 5. Enquanto você abre, deixa eu orar mais uma vez. Espírito de Deus, nós não vamos pedir para que o Senhor esteja neste lugar, porque o Senhor já estava antes mesmo de nós chegarmos aqui. O Senhor já estava aqui, mas já estava conosco também, nos trazendo até esse lugar, tirando os impedimentos, mas agora o impedimento que eu te peço maior, ó Deus, é que o Senhor tire do nosso coração todas as preocupações que possam nos impedir de ouvir, receber a sua palavra. Nós levamos cativo o nosso entendimento e a nossa mente, porque ela é o campo de batalha mais disputado neste momento, ó Deus. E nós queremos dar a Ti todo o nosso entendimento, que aquilo que nós vamos fazer após esse culto, ele fica para depois deste culto, para que nós possamos de fato ouvir a sua voz, ó Deus. Fala conosco na exposição da sua palavra. Eu te peço graça, Espírito Santo de Deus, porque eu preciso de Ti nesse momento, para falar aquilo que o Senhor preparou para nós aqui essa noite. É no nome de Jesus que eu oro, no nome de Jesus que eu te agradeço. Todos acharam? Amém, glória a Deus por isso. Filipenses, a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, dada ao nome de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Olha só o que a Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhe para mim agora, meus irmãos. Há 3 grandes demandas na minha e na sua vida que nós precisamos responder, principalmente nos dias de hoje.
E a primeira demanda que eu e você precisamos avaliar e responder é a demanda de ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. A primeira demanda é ser aquilo que os outros querem que você seja. E essa é uma demanda que faz parte da nossa vida. E nós estamos respondendo todos os dias, porque é uma imposição tanto da sociedade, como às vezes dos nossos pais, que nós nos tornamos aquilo que eles querem que nós sejamos. Há uma armadura que talvez as pessoas querem colocar em nós, que não servem em nós. Então a primeira demanda que eu e você precisamos responder é: em ser ou não ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Há um padrão, e as pessoas justamente querem nos colocar dentro desse padrão. Em algum momento da nossa vida, muitas pessoas se revoltam por causa disso. Elas, se eu posso dizer numa forma muito popular, ela chuta um balde dizendo: eu preciso ter liberdade, eu quero ter liberdade, porque justamente eu cansei de ser exatamente aquilo que as pessoas querem ou gostariam que eu fosse. As pessoas gritam, ou elas querem gritar, alguns explodem por dentro, dizendo: eu não serei mais aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu não serei mais aquilo que papai, aquilo que mamãe querem que eu seja. Eu não quero ser mais aquilo que o pastor da minha igreja quer que eu seja. Eu não serei mais aquele que o influencer digital diz que eu devo ser. Eu não serei mais aquilo que o meu professor diz que eu devo ser. Eu não serei mais. Eu estou gritando liberdade, liberdade e liberdade, porque eu não preciso responder e nem ser exatamente aquilo que as pessoas querem que eu seja. E muitas pessoas estão aprisionadas nesse momento. Nós estamos num mês muito importante para o nosso país. Nós dizemos acerca do Setembro Amarelo. E muitas pessoas estão terrivelmente aprisionadas, tentando ser exatamente aquilo que as outras pessoas gostariam que você fosse. As pessoas estão exatamente querendo formatar você para ser aquilo que exatamente elas querem que você seja. Isso nos aprisiona, porque em algum momento da nossa história, da nossa trajetória de vida, essa roupa que as pessoas querem colocar em nós, nós vamos perceber, Mateus, que não serve em nós. A armadura que talvez as pessoas querem colocar em você para enfrentar a vida, em algum momento da sua trajetória você vai entender que ela não serve em você. E é nesse momento que você grita, que você explode dizendo: eu não vou ser mais aquilo que as pessoas querem que eu seja. E essa é a nossa primeira demanda. Mas temos a segunda demanda que nós precisamos responder aqui nessa noite, que é ser aquilo que eu quero ser. E não diferente da primeira, o nosso discurso em ser exatamente aquilo que eu quero ser, e ponto, ele começa com um discurso preocupado, não com as expectativas acerca de nós, mas nós queremos simplesmente responder a primeira demanda. Nós dizemos e gritamos: agora eu não vou ser mais aquilo que as pessoas querem que eu seja,
agora eu vou ser exatamente aquilo que eu quero ser. Mas se antes você estava preocupado com as expectativas das pessoas a respeito de você, agora uma nova demanda surge no seu coração, que é justamente responder às expectativas e atender às expectativas que você tem a respeito de você. E da mesma forma que a primeira demanda, ela é terrível, porque nós queremos responder algo que está ao nosso redor, agora nós precisamos responder algo que está dentro de nós. E da mesma forma que às vezes nós somos aprisionados numa armadura que não serve em nós, agora nós também respondendo aquilo que exatamente eu quero ser, nós estamos aprisionados em algo que talvez seja uma fantasia nossa. Isso eu fiz uma autoanálise da minha própria vida, porque quando eu era adolescente, pré-adolescente para adolescente, o sonho da minha vida era responder a demanda dos meus pais. Eu queria ser, como a maioria dos meninos aqui, jogador de futebol. Mas aqui era uma demanda externa do que o meu pai assistia lá, o palmeirense que ele é, e eu acredito que ele ficava imaginando, quem sabe um dia meu filho também, eu assista, e eu trilhei essa trajetória curta de talvez 6, 7, 8 anos, para responder a demanda que os meus pais queriam que eu fosse. Mas não deu certo, você pode perceber que não deu muito certo, por isso que eu estou aqui hoje também. E eu fui trabalhar, como a maioria daqueles que estão aqui, numa metalúrgica aqui da nossa cidade. E aí, depois de algum tempo trabalhando naquele lugar, surgiu também outra demanda, porque aquilo que eles diziam era: você está trabalhando aqui, você é metalúrgico, você já está na metalúrgica, agora você precisa fazer uma faculdade para você melhorar dentro da metalúrgica. E eu fui me aventurar também numa faculdade de engenharia mecânica, formei também. Mas eu estava vestindo uma armadura pela qual eu olhava para mim e dizia: eu preciso responder essa demanda para mim, porque eu preciso ser alguém na vida. E eu acreditava que ser um engenheiro, ou ter uma formação de engenheiro, exatamente supriria essa expectativa que eu tinha dentro do meu coração acerca de mim mesmo. E depois de 5 anos, porque você sonha em entrar, mas você sonha muito mais em terminar. Você sonha que diz: eu quero estar lá, Deus abre a porta para mim. Na hora que você entra lá, você fala: Deus, fecha essa porta para mim logo, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais. 5 anos chorando e dizendo para Deus: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu precisava responder uma demanda dentro de mim, porque da mesma forma que a primeira me aprisiona em ser alguém que as pessoas querem que eu seja, eu também estava aprisionado em ser alguém que eu mesmo tinha determinado em ser, e dizendo: eu preciso agora suprir as minhas expectativas de ser alguém que eu devo ser. E nós estamos no advento das redes sociais, e você olha hoje as redes sociais e as pessoas, ela tem por agora influência, dizer e ditar aquilo que você precisa ser, aquilo que você tem que ser. E você olha a vida daqueles maravilhosos e diz assim: eu quero ter a vida que ele tenha, eu quero ter a vida que ele tem, eu quero ser como ela é, eu quero ser o que ela é, eu quero ter a profissão dele, eu quero ter o dinheiro dele, eu quero ter o carro dele, eu quero ter o que ele tem. E é insuportável responder essa demanda nos dias de hoje, porque a primeira, se você responde de forma externa,
A pressão que existe dentro de nós muitas vezes é insuportável de ser, de planejar exatamente aquilo que nós queremos ser. E quantas pessoas talvez está presa aqui nessa noite, porque eles estão respondendo a primeira e a segunda demanda, e estão sufocados. Quantas pessoas você conhece e passou pela sua vida, que estão sufocados, dizendo assim: eu não aguento mais ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. E também as pessoas que estão dizendo: eu cansei de tentar ser aquilo que eu gostaria de ser. É meio filosófico, mas é assim. Da mesma forma que você é pressionado pelas pessoas em ser alguém, você está pressionando você mesmo em ser alguém que talvez Deus não te chamou para ser. Então eu e você ficamos dialogando com a vida. E a minha intenção aqui nessa noite não é dizer para você aquilo que você precisa ser, nem te dar argumentos possíveis nessa busca frenética de ser aquilo que você quer ser a todo custo. Eu não estou aqui para dizer aquilo que você precisa ser, nem te dar munições o suficiente para nessa busca frenética, desenfreada, em ser aquilo que você quer que você seja. Mas existe uma terceira demanda, e nela que eu quero gastar o meu tempo aqui, esses próximos 15 minutos. Se a primeira demanda é ser aquilo que as outras pessoas querem que você seja, a segunda é ser aquilo que você mesmo quer ser, a terceira demanda existe para responder exatamente, e a terceira demanda é ser aquilo que Deus quer que você seja. Essa é a grande pergunta da noite. Não é ser o que as pessoas querem, não é ser o que você quer ser. Talvez você que é jovem bate no peito e fale: eu vou ser o que eu quero ser, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho profissão. Eu quero dizer para você, falsa resposta errada. Porque existe uma demanda em ser exatamente aquilo que você quer, aquilo que Deus quer que você seja. E quando nós olhamos para isso que eu estou dizendo agora, parece que nós desassociamos a felicidade de ser exatamente aquilo que Deus quer que nós seja, mas pelo contrário, nós só seremos completos, nós só seremos felizes, e eu preguei isso mais cedo aqui no Ultra, quando nós estarmos e sermos exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser. E a grande pergunta da noite é: quando você se autoavalia, quando você se olha para dentro de você mesmo, o que você pode responder nessa noite? Você está sendo, olha só para onde eu quero te levar a refletir, talvez é a pergunta mais importante da sua vida, tomara que você nem durma essa noite pensando nisso. Será que você é exatamente aquilo que os seus amigos querem que você seja? Será que você é exatamente aquilo que você mesmo quer que você seja? Ou será que você é, ou está se tornando exatamente aquilo que Deus espera que você se torne? Não durma mais, por favor, enquanto você não responder essa pergunta. Que isso, pastor, está jogando praga? Não. Só quero que você seja alguém que pense, porque alguém está te influenciando a ser aquilo que você quer que seja. E se não for Deus, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se esse alguém não for Deus, em algum momento você vai identificar que você não era feliz, que você não está satisfeito
Quantas pessoas hoje, nesse mês, estão perdendo ou tirando a sua própria vida, porque elas entenderam que a sua vida, para ela mesmo, talvez não faz sentido, porque elas estavam respondendo apenas às outras duas demandas. Mas quando eu e você respondemos à demanda de Deus, sendo exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos, você encontra a plenitude de estar exatamente no centro da vontade de Deus. Porque a felicidade está, talvez, isso não é papo gospel, nem papo de religioso, nem papo de pastor, você vai entender isso ao final disso. A felicidade está em ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Não estar no que você tem na sua conta, não estar na formação, talvez você seja a pessoa mais graduada aqui, que está aqui nessa noite, talvez você tenha o melhor emprego da nossa cidade, você que está aqui nessa noite está me ouvindo, mas a grande pergunta que Deus fará para você, não é isso. Deus não vai olhar e não vai checar a sua conta, você não pode apresentar o seu currículo para Deus, mas aquilo que você vai precisar responder para Deus, é se exatamente você está respondendo em ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Uau, isso, o meu coração fica apavorado por isso, apavorado. Vamos ler, vamos fazer agora uma exposição de Filipenses para que você entenda isso, aonde eu quero chegar. Paulo, ele convoca, ou ele escreve essa carta aos Filipenses, justamente para responder essa demanda. E ele começa o capítulo 2, ele escreve várias coisas, mas quando ele chega no versículo 5, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Talvez na sua Bíblia aí, na sua tradução, ele está dizendo: tenha em você o mesmo sentimento. Quem está sentimento, faz assim só para mim ver. Tem alguma tradução que está falando sentimento? Duas pessoas, então vocês os outros devem ter a NVI. Mas a minha está dizendo: tende a mesma atitude. E aí você me diria: pastor, uma está sentimento, tende em vocês o mesmo sentimento, mas a minha está dizendo: tende em você a mesma atitude. Para vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, sentimento e atitude é a mesma coisa? Sim ou não? Sim ou não, gente? Oi? Sentimento e atitude é a mesma coisa? Sim ou não? Mas é aí que está a questão. Tende em vós a mesma atitude que esteve, ou que Cristo Jesus teve, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, ou não teve em se apegar em ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Eu não poderia responder essa pergunta, qual foi a atitude de Jesus, sem falar para você, se talvez você não saiba ou tenha dúvida disso, que Jesus era Deus. Quando você lê o Evangelho de João, principalmente o capítulo de número 1, você vai ver João fazendo uma exposição que Jesus era Deus, que Jesus era Senhor, que Jesus estava na criação e que nada do que foi feito seria feito se não fosse por intermédio de Jesus. Jesus é Senhor e Deus em todo momento da história.
Jesus é Deus onipotente, onipresente, onisciente em todo momento da história. O próprio João vai dizer que tudo que nós vemos que foi criado, nada teria sido criado se não fosse pelo intermédio de Jesus, porque ele era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então João, ou a palavra de Deus, ela tem por si mesmo representar ou apresentar Jesus como Deus, como o Senhor de todas as coisas. Mas quando nós lemos aqui o capítulo 2, Paulo está reunindo a igreja de Filipenses para dizer o seguinte: Jesus sendo Deus, o Senhor de todas as coisas, o Filho unigênito de Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, em algum momento da sua história, isso é lindo, isso é perfeito demais, em algum momento da sua história, Ele precisou responder a terceira demanda, em ser, ou em se tornar, exatamente aquilo que Deus Pai queria que Ele fosse. E Ele mesmo sendo Deus, Ele não se apegou em ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E se Jesus teve essa atitude, em se colocar debaixo da vontade de Deus, o Pai, Paulo está convidando a igreja de Filipos também a se colocar debaixo da terceira demanda, que é ser exatamente aquilo que Deus Pai quer que ele seja. E qual é a sua intenção, pastor? É dizer para você nessa noite, que se Jesus, sendo Deus, o Todo-Poderoso, em algum momento da sua história, Ele decidiu responder exatamente aquilo que Deus Pai quis que Ele fosse, eu e você estamos sendo convidados nessa noite, a ser também aquilo que Deus Pai quer que eu e você sejamos. Por isso Ele diz: tenham em vocês o sentimento ou a atitude que Cristo Jesus teve. Eu volto para dizer, sentimento e atitude são palavras totalmente diferentes umas da outra. Porque sentimento, talvez a sua tradução está dizendo isso, sentimento você poderia dizer: Deus, se é para ter só o sentimento de querer ser, ok, eu tenho vontade de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, eu tenho vontade, mas uma vontade sem atitude, ela serve para alguma coisa, sim ou não? Só o desejo íntimo no coração de ser alguém que Deus quer que você seja, vale de alguma coisa? Sim ou não? Vou colocar aí nas entrelinhas para você entender exatamente de uma forma mais fácil ainda. Se eu simplesmente olhasse para Isabel, minha esposa, e guardasse dentro do meu coração apenas um sentimento por ela, sem ter a atitude, eu estaria casado hoje ou não? Sim ou não, gente? Porque só ter vontade talvez não significa muita coisa. Querer ser fiel apenas não significa muita coisa. Querer ser aquilo que Deus quer que você seja, talvez não significa muita coisa. Aí vem, para você que gosta de teologia, aí vem a NVI, e ela tenta consertar essa tradução,
e ela coloca a atitude. Então ela vai dizer assim: tende em vocês a mesma atitude. Mas, se eu dissesse para você, que você precisa ter a atitude, sem ter o desejo, talvez seria algo imposto. Se eu dissesse para você, você precisa ser, e você dissesse para Deus: ah, Deus, tá bom, eu vou ser, já que não tem outra coisa para ser, eu vou ser aquilo que o Senhor quer que eu seja mesmo não querendo. Ah, Isabel, vou casar com você, já que não tem outra para casar, vou casar com você mesmo não querendo. Responde a demanda, sim ou não? Sim ou não? Ah, alguém respondeu aqui já. Olha que lindo, isso é palavra de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Sentimento não responde, e atitude também não responde, porque no grego, Filipenses, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e a palavra usada aqui pelos nossos irmãos grego, Paulo, quando escreveu, é a palavra escrita frônesis. Quem gosta de filosofia? Se alguém já ouviu falar de filosofia, se alguém já estuda profundamente filosofia, vai entender que Paulo usou uma linguagem filosófica aqui. Frônesis é a palavra. Só que quando você vai traduzir frônesis para a língua portuguesa, não se consegue traduzir na essência de que essa palavra significa. Por isso que alguns tradutores não escreveram errado. Isso que você precisa entender. Porque não existia a tradução da palavra frônesis no português. Por isso que alguns traduziram como sentimento e outros traduziram numa linguagem mais... Porque eles entenderam só ter o sentimento não basta, então precisa ter a atitude. Mas frônesis é uma palavra muito mais completa. A irmã disse aqui na frente, é a junção da atitude com o sentimento ou o desejo. É o casamento perfeito de entender que frônesis é usado para determinar algo bom, algo justo, algo que é também desejável, é algo que é o melhor a ser feito, é o realizar, o concretizar e o desejar. Frônesis é o casamento entre você desejar profundamente em ser aquilo que Deus quer que você seja, mas isso não fica só simplesmente no campo do desejo. Você vai ter as atitudes em ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Olha que lindo isso. E Paulo convoca a igreja e diz para a igreja: vocês precisam ter a frônesis que Cristo teve naquele momento. Vocês precisam ter o sentimento de dizer: Pai, que eu seja aquilo que eu quero ser. Aquilo no Getsemane, quando Deus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A frônesis de Jesus era em ser e desejar exatamente aquilo que Deus Pai quer que ele fosse. Por isso que ele diz: e ele mesmo sendo Deus, ele não se apegou em ser igual a Deus, mas ele fez exatamente e se tornou exatamente aquilo que Deus Pai quisesse que o Filho fosse. Mas você diria para mim: pastor, tá difícil. E eu diria para você: certamente esse desejo, essa frônesis, ela não nasce com você. Esse desejo mais o sentimento de ser aquilo que o Pai quer que você seja,
não nasce de você mesmo. Você não acorda uma bela segunda-feira dizendo: eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Não, pelo contrário, ela não vem com você no pacote quando você nasce. Porque o próprio Paulo vai dizer que ele, querendo fazer o bem, ele não conseguia. Porque o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Ele dizendo mesmo: eu lutando para fazer o bem, eu não consigo. Porque o mal que habita em mim, ele me impulsiona a ser ao contrário do qual eu devo ser e quero ser, pelo qual Deus determinou que eu fosse. Isso só tem uma explicação, meus amigos que estão aqui me ouvindo. Isso só tem uma explicação. Ninguém, exatamente ninguém, vai conseguir ser aquilo que Deus quer que você seja, sem antes, sem em primeira mão, sem antes de tudo, experimentar a regeneração do coração e do pensamento, sem antes curvar o seu coração a Deus, sem antes converter o seu coração a Jesus. Você não pode ser aquilo que Deus preparou para você ser, sem antes entregar a sua vida a Jesus. Porque o mal que habita dentro de nós, ele sempre vai guerrear contra aquilo que Deus quer que você seja. O pecado, os desejos, eles sempre irão guerrear contra a frônesis que Paulo está convidando a igreja de Filipenses a ser, e eu estou te convidando aqui nessa noite para você. Por isso, para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, eu preciso colocar a minha mente, o meu coração diante de Jesus. E primeiro sofrer a regeneração do meu coração. É por isso que talvez você está brigando contra você e contra tudo e contra todos e contra o mundo, para ser alguém, enquanto você precisava fazer somente uma coisa: entregar-se àquele que te criou e te preparou para ser aquilo que você precisa ser. Nós cantamos aqui a noite toda. Nós cantamos aqui a noite toda. Mas para isso acontecer, isso que nós cantamos é a frônesis de Cristo. Mas isso só vai acontecer quando você se entregar por completo a Jesus. Talvez você está vivendo a maior crise da sua história, e ela só tem uma resposta. Por isso você paga. Eu preciso ser cuidadoso, né, amor? Porque as pessoas estão pagando para saber aquilo que você precisa ser. Você gasta tempo e horas e mais horas e mais horas, e você nunca está satisfeito, porque você não se encaixa naquela armadura que as pessoas estão colocando. Você gasta tempo, hora, recurso, vida, sendo que você precisava, a princípio, fazer uma coisa apenas: ajoelhar-se diante de Jesus e dizer: Deus, a demanda está grande demais, eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor quer que eu seja. Talvez você está sendo sufocado pela vida. Talvez você já bateu na porta de todas as possibilidades da sua vida, e a frônesis de Cristo
ainda não aconteceu em você. E a resposta que você precisa hoje ela não irá acontecer enquanto você não entregar a sua vida e ter a sua mente e o seu coração regenerado por Cristo. Porque eu quero dizer para você, é impossível obedecer a Deus sem antes entregar-se a Ele. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou em ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo à forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente. Qual foi a frônese de Cristo? Foi ser obediente a exatamente aquilo que o Pai gostaria que ele fosse, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero concluir essa noite dizendo para você, talvez você chegou aqui esperando respostas, esperando ouvir a questão mais importante da sua vida, e ela só vai ser respondida quando você decidir no seu coração entregar a sua vida a Jesus. Não é converter-se a uma religião, porque você vai ver muitos irmãos que já estão frequentando igrejas há muito tempo, não entendendo exatamente aquilo que Deus os chamou para ser, ou ser exatamente aquilo que Deus quer que ele seja. Porque a frônesis, ela só acontece quando você é regenerado no coração e na mente. Por isso o desafio nosso aqui nessa noite é transformar o nosso entendimento, é resetar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sabemos e aquilo que talvez nós vivemos até hoje. Você quer ser pleno? Você quer ser feliz? A felicidade está em ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Mas a pergunta é: você é? Ou você está sendo? Ou você está se tornando a pessoa que Deus quer que você seja? Se a sua resposta for não, você pode entregar a sua vida para Jesus, e a partir de hoje dizer: Deus, aquilo que o Senhor quer que eu seja, eu serei.